Fala aí, meu amigo, como é que foi o teu 2024? Conta um pouquinho pra mim, deixa um comentário aqui. Conta pra mim, foi bom, foi ruim, pior do que tu esperava, melhor do que tu esperava? E fala pra mim, com relação a 2025, o que que tu espera? Algo semelhante a 2024? Tu acha que vai melhorar? Tu acha que vai piorar? Tu acha que a Uber vai pagar melhor? A 99 vai pagar um pouco mais? O que que tu tá esperando para 2025? Comenta aqui embaixo, fala comigo e vamos falar um pouco nesse vídeo sobre como foi o 2024. Tudo bem, meu amigo? Se tu já me conhece ou não me conhece ainda, meu nome é Marcelo, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre há 3 anos, completando agora 3 anos, mais de 40 mil viagens, juntando Uber e 99, mais de 40, quase 45 mil viagens. Não é muito tempo, mas tempo suficiente para conhecer um pouquinho desse mercado, saber mais ou menos como ele funciona. Quero já de imediato pedir teu apoio. Deixa o teu like, dá um joinha aqui no vídeo, isso ajuda o vídeo a se espalhar um pouco mais. Compartilha esse vídeo com algum amigo teu que já está há algum tempo, começou agora, está meio perdidão. Também compartilha essa mensagem. E se tu ainda não é inscrito no canal, tem assistido meus conteúdos, mas ainda não te inscreveu, mano, te inscreve lá. Assim o YouTube também vai estar te avisando sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Deixa eu te falar uma coisa. Quem me conhece, quem já acompanha o conteúdo aqui no canal, sabe que eu trabalho muito pautado em estratégias, que eu defino estratégias muito claras e muito realistas para que eu possa trabalhar e fazer o meu serviço da melhor maneira possível, de forma que seja mais lucrativo, que eu consiga ser melhor remunerado, que eu me desgaste menos. E a minha estratégia de 2024, ela nasceu em 2023, da mesma forma, lá no final do ano. Até lá eu trabalhava exclusivamente na categoria X, o carro que eu tinha só atendia a categoria X, então eu me aprofundei nesse tema de ter uma estratégia, nessa ideia de ter uma estratégia para o ano seguinte, que foi o ano de 2024. E lá eu, parando no final do ano, fazendo alguns balanços ali, tentando entender algumas coisas que aconteceram, defini algumas posturas para 2024, e eu quero te falar um pouquinho a respeito disso. Primeira coisa que eu entendi lá atrás, lá em 2023, ainda atendendo na categoria X, que eu precisava trabalhar muito, e eu trabalhava muito, eu trabalhava 16 horas por dia para ter um ganho satisfatório, para ter um dinheiro bacana, cobrir todas as despesas e sobrar um dinheiro que eu pudesse suprir a minha casa. Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que trabalhar no mínimo 16 horas, chegando ali finais de semana, ultrapassando às vezes esse tempo. No decorrer da semana, segunda, terça ali, quarta, miolinho da semana, eram de 12 a 14 horas, chegando no final de semana 16 horas e meia, para poder ter algum ganho satisfatório. E isso para mim me pareceu ruim. Acredito que tu também deva pensar a mesma coisa. E aí eu comecei a fazer algumas análises, né? Primeira coisa, categoria X não servia mais para mim, eu não queria mais trabalhar tantas horas para ganhar um dinheiro que pudesse suprir as minhas necessidades. Eu precisei então subir de categoria, e isso envolvia trocar de carro. Como eu trabalho com carro alugado, foi tranquilo, não foi difícil. Ficou um pouco mais caro. Agora, abrindo um parêntese sobre isso, quanto é o aluguel de um carro hoje que atende a categoria X? Eu não sei, eu vou chutar 550, 600 reais. Em torno disso, talvez 600 e alguma coisinha, 600 e pouco. Quanto é o aluguel de um carro que atende a categoria Comfort? Vou te falar de mim, eu pago R$ 785 reais por semana. Então vamos colocar aí 250 reais a mais por semana para tu alugar um carro que atende a categoria Comfort. Se tu depende de alugar carro para trabalhar, não aluga um carro que só atende o X. Paga um pouquinho mais, porque esses 250 reais por semana, eu te asseguro, se tu trabalhar direito, ele vai rentabilizar para ti 400 a 600 reais a mais de faturamento por semana.
Esse foi o primeiro aspecto, esse foi a primeira coisa que eu percebi lá em 2023 e tracei como objetivo, como estratégia para 2024, trabalhar na categoria Comfort. E pelo que eu via, pelo que eu ouvia falar, pelo que eu via os conteúdos aí no YouTube, que são muitos, era bem mais interessante. Segundo aspecto, eu entendi muito cedo também que por trás da plataforma, entre você motorista, a plataforma, seja Uber 99, Drive e o passageiro, existe um algoritmo. Existe um algoritmo que é uma inteligência artificial, você provavelmente já sabe disso. Se não sabe, deveria aprender um pouco mais a respeito disso, porque isso fez toda a diferença. Bom, o algoritmo, ele foi treinado, ele foi programado para fazer uma leitura do teu comportamento como motorista, do meu comportamento como motorista. Me entender como eu funciono, como eu penso até, e aí ele começa a projetar corridas, direcionar corridas para mim conforme de acordo com o meu comportamento. Sou eu quem alimento essa inteligência artificial, sou eu que digo para ela como eu sou, o que eu gosto de fazer, que tipo de corrida eu faço. Esta semana eu estava assistindo um conteúdo aí de um outro colega e ele conversava, eram dois motoristas de aplicativos ali batendo um papo e um deles diz o seguinte: o algoritmo da Uber ele foi programado para converter corridas em dinheiro para a Uber, né? Ou para 99, para a plataforma, não para nós. Qual é a ideia dele? Qual é o funcionamento dele? Ele precisa pegar uma solicitação de corrida e converter ela em dinheiro no menor tempo possível, o mais rápido possível. Na hora que o passageiro solicita, ele tem que, em fração de segundos, encontrar um motorista e pum, dinheiro na conta da Uber. É para isso, é isso que o algoritmo faz. Então o que ele precisa? Quando ele pega uma corrida, ele pega aquele padrão de corrida, longa, curta, média, dentro do bairro, para fora do bairro, para outro município, para outra região, e ele busca no seu banco de dados um motorista com perfil de corrida semelhante àquela que aquele passageiro está solicitando, e ele precisa fazer isso muito rapidamente. Então o que ele faz? O passageiro pediu, ele no banco de dados ele busca, encontrou um cara aqui que aceita esse perfil de corrida e joga para esse cara, porque esse cara tem a maior chance de aceitar essa corrida. Por exemplo, eu não faço corridas longas que eu digo, Porto Alegre, que é a cidade onde eu entendi que é o melhor lugar para trabalhar, onde eu estabeleci como minha área, minha zona de atuação, minha região de atuação. Eu não pego uma corrida de Porto Alegre para Viamão, não pego uma corrida de Porto Alegre para Novo Hamburgo ou para Guaíba. Não gosto desse tipo de corrida. Em geral, elas não são bem pagas, não são suficientemente bem pagas. E também, muito provavelmente, me leva a uma região que eu não vou ter uma corrida para voltar, ou não vou ter corridas lá dentro, naquela região mesmo, que seja de valor satisfatório. Coisa que eu percebi também fazendo as minhas análises, e tu já deveria ter percebido isso também. Uma corrida em Canoas é um preço. Uma corrida de 5 km em Canoas é um preço. Uma corrida de 5 km em Porto Alegre é outro preço. É melhor pago em Porto Alegre. Por isso eu opto por permanecer sempre dentro de Porto Alegre. Outro tipo de corrida que eu não faço: corridas curtas, corridas de 5 pila, 6 pila, 7 pila. Não faço. Então eu comecei a alimentar o algoritmo com essas informações. Comecei a dizer para ele: não faço corrida longa, não faço corrida curta. Outra coisa que eu comecei a deixar claro para o algoritmo entender: eu não faço corridas que o valor total da corrida seja inferior a R$10. Eu não pego corridas por menos de R$10. Não interessa quantos quilômetros ela tem, por menos de R$10 eu não faço. Outra coisa, eu não faço uma corrida, eu não aceito uma corrida. Tá nas tuas mãos, tá nas nossas mãos aceitar ou não as corridas, certo? Não tenha medo de recusar a corrida, de rejeitar corridas. Não te preocupa com isso. Eu não aceito uma corrida cujo valor do KM seja inferior a R$2,20. Como eu já falei, eu atendo na categoria Comfort atualmente. Então, são muitas corridas acima de R$2,20 na categoria Comfort. Para tu que está no X, começa a pensar em virar essa chave.
O algoritmo entendeu, leva um tempo, mas ele entendeu que não adianta, quando um passageiro em Porto Alegre pede uma corrida para Novo Hamburgo, mesmo que ele esteja na minha frente, eu estou aqui parado e um cara chegaria na calçada, descer aquele prédio ali na frente agora e pedir uma corrida para Novo Hamburgo, a plataforma não vai jogar para mim, embora eu esteja parado na frente dele, porque a plataforma sabe que eu não vou aceitar essa corrida. A chance de eu aceitar essa corrida é muito pequena, então ela vai jogar para um outro motorista próximo, nas proximidades, com esse perfil que aceita esse tipo de corrida, entende? Então, uma vez o algoritmo entendendo isso, o algoritmo já não me joga mais corridinha de 6 pila, de 7 pila, nem me joga corridas de longa distância. Ele começa a me jogar as corridas dentro daquilo que eu prefiro trabalhar. Isso faz uma grande diferença. Eu não preciso recusar tantas corridas quanto eu recusava inicialmente. Depois que o algoritmo me entendeu e começou a jogar o meu jogo, eu comecei subindo a régua devagarinho. Corridas, eu já não pego mais corridas de 10, eu só pego corrida acima de 12. Eu já não pego mais corrida de 2,20, eu prefiro corrida acima de 2,30, 2,35. Parece pequena a diferença, mas lá no final do mês, porque tu tem que pensar no micro, mas também tem que pensar no macro. Lá no final do mês faz toda uma diferença. E se a gente parar para pensar um pouco sobre 2024, como era o cenário nacional, né? Como o que estava acontecendo a nível Brasil nesse mundo dos aplicativos. Tivemos algumas paralisações, eu não sei quantas, 3, 4, 5 paralisações ao longo do ano. A gente tem lá, né, ainda está tramitando uma PL, um projeto de lei que visa regulamentar a atividade dos motoristas de aplicativo, do qual eu sou totalmente favorável à regulamentação, não nos termos que foram colocados, não nesses termos, nessa condição que está sendo proposta. Essa é a pior coisa que pode nos acontecer, essa PL ser aprovada do jeito que ela entrou. Ela está sofrendo alterações, sofrendo mudanças. Graças a Deus aí temos algumas pessoas lá, alguns deputados lá que enxergam a nossa causa e estão lutando por nós. Alguma vitória talvez a gente consiga nisso daí. Então temos aí uma PL acontecendo. Ainda vamos ver o que vai vir pela frente nesse sentido, né? Uma coisa é certa do resultado dessa PL, pode ser que as coisas não piorem, pior que tá, pode ser que talvez não fique, não em função da PL, mas melhorar a nossa vida dificilmente vai melhorar. Não estou alimentando nenhuma expectativa a respeito disso aí não. Regionalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós aqui, todo o Rio Grande do Sul foi afetado, né? Nós tivemos uma enchente, uma catástrofe, um fenômeno climático extraordinário, né? Porto Alegre foi muito afetado. Eu sou morador da cidade de Canoas. Canoas ficou 60% da cidade ficou embaixo d'água. A minha casa ficou dentro d'água. Foram 2 semanas sem poder trabalhar, né? Não tinha nem condições emocionais para trabalhar. Mas superei, graças a Deus, superei. Foi um tempo difícil, prejudicou muito os nossos ganhos, prejudicou o nosso trabalho. Eu não sei como ficou Porto Alegre durante a enchente, porque Canoas ficou isolada. Quem é de Canoas vai saber. Canoas ficou isolado. A única maneira de chegar a Porto Alegre era por Alvorada ou Viamão. Um trajeto que estava levando na época de 6 a 8 horas. Então, totalmente inviável. E a minha estratégia, qual foi a minha estratégia? Por 2 semanas foi impossível trabalhar, não tinham ruas para trabalhar. Era o salve-se quem puder e salve quem você puder também, né? Acabei me envolvendo muito, ajudando no que foi possível, fazendo a minha parte. Cuidei de mim, cuidei da minha família. Depois eu comecei a ajudar quem eu podia, da forma que eu podia. Então 2 semanas sem poder trabalhar foram, ao total, eu diria que de 50 a 60 dias com os trabalhos prejudicados. 2 semanas pelo menos sem trabalhar, zero, sem ligar aplicativo, não tinha condição. Nesse momento, a locadora, diga-se de passagem, a Localiza, que é a locadora onde eu tenho um contrato, ela foi parceira. Ela não cobrou, 2 semanas de aluguel não foram cobradas, ela isentou do pagamento do aluguel nas 2 primeiras semanas. Depois tivemos ali mais umas
4 semanas, eu acredito, com valor reduzido, o que foi o que salvou o financeiro nesse período aí. Passadas essas 2 semanas críticas, comecei a trabalhar devagarinho ainda dentro de Canoas, na onde era possível rodar. Boa parte de Canoas não era possível rodar. Tínhamos uma demanda, altíssimos valores foram nas alturas. A Uber e a 99 não perdoaram, tá? Quem soube trabalhar, quem tirou proveito, ganhou um bom dinheiro durante a enchente. Não sei como foi Porto Alegre, mas em Canoas foi assim. Então eu fiquei ali mais 4 semanas, pelo menos, trabalhando só dentro de Canoas, limitado a 50% da cidade, um trânsito, um caos. 100% dos veículos que sobraram estavam em 60% do território da cidade, né? Muita movimentação de pessoas, aos poucos, conforme a água foi baixando, as pessoas precisavam voltar, passar para o outro lado, para ir para suas casas, para limpar suas casas. Isso gerou uma demanda de serviço gigantesca. Tinha muita corrida, da manhã à noite, a madrugada dentro tinha corrida. Então foi um tempo que deu para aproveitar e ganhar um bom dinheiro também. Foi a estratégia que eu adotei, permanecer dentro da cidade de Canoas, não arriscar muito sair do município, e eu consegui ter um bom resultado nesse período ali. Depois, né, à medida que os acessos foram liberando, eu comecei a vir a Porto Alegre novamente e seguir aí na minha estratégia inicial. E aí chegamos ao final do ano, pós-enchente, né? Chegando ao final do ano ali, pós-enchente, depois vem reta final. O algoritmo já doutrinado, já ensinado, corridas vindo tudo ali na faixa de 12, 13, 15, 17 reais até 35 reais sem sair do município, exclusivamente Comfort. Aí eu comecei a ter bons resultados. Eu posso dizer, se eu fizer um balanço, foi um ano positivo. Foi um ano positivo, apesar de enchente, apesar de algumas dificuldades. Foi um ano positivo, um ano que lá em 2023 eu olhei para ele, avaliei o que eu vivi em 2023, tracei algumas metas, corri atrás de estabelecer algumas propostas que eu tinha em mente e graças a Deus deu certo, funcionou. Foi um ano que eu consegui ter bons resultados. Maravilhoso? Não, mas foi um bom ano. Nessa reta final, vamos pegar aqui, ó, novembro e dezembro, né? A gente sempre tem essa expectativa de final de ano, altos ganhos altíssimos, né? Foi assim nos anos anteriores. E em 2023, novembro, segunda metade de novembro, subiu bastante o movimento, subiram bastante os ganhos, muitas promoções, muitas turbo e aquelas premiação fez tantas corridas, ganhou mais tantos reais. Final de 2023 foi muito bom, então tinha-se uma expectativa para algo semelhante no final de 2024, mas não foi bem assim. Foi bom, foi melhor que o restante do ano, mas não foi tão melhor quanto o restante do ano como foi em 2023. E esse ano ainda tivemos aqui um fato agravante. Dia 25 de dezembro e 1º de janeiro caiu numa quarta-feira. Ou seja, na terça acabou. Quem trabalha, quem é CLT, terça-feira, meio-dia, 4 da tarde, encerrou. Quem pode, fez o feriadão, já saiu na sexta e não voltou mais. Então o que aconteceu? Que esse ano, eu digo que esse ano, 2024, ele acabou no dia 20 de dezembro. Até o dia 20 de dezembro, foram boas corridas, com dinâmica, com alguma dinâmica, a dinâmica andou sumindo, né? Com alguma dinâmica, alguns valorzinhos um pouco melhores, corridas bem pagas, mas passou o 20 de dezembro, a curva fez assim, ó, muito para baixo. Do dia 26 de dezembro em diante, então, praticamente as corridas desapareceram. Depois deu alguma movimentadinha ali no fim de semana anterior ao dia 31. Dia 30 e 31 foi bem fraco, muito fraco. Virou o ano. Dia 2, dia 3 também não tinha passageiro, não tinha gente caminhando na rua, foi um deserto. Então o final de ano foi bom até o dia 20 de dezembro. Não tão bom quanto o ano anterior, mas por eu ter tido uma estratégia,
que eu apliquei ela durante um ano inteiro, ela se manteve ali na reta final do ano e isso me ajudou bastante. E estamos nós aqui hoje, dia 6 de janeiro, gravando esse vídeo de 2025. O que acontece? Parado bem devagar, apesar de que hoje, dia 6, teve um movimento grande de retorno das pessoas, do pessoal do litoral. Aumentou o número de carros na rua, bastante carro na rua, bastante gente na rua, aumentou um pouquinho o volume das corridas, e eu que naquele período de baixa tive que abrir mão, de certa forma, da minha estratégia para poder manter um faturamento razoável, não tão ruim. Abri mão da minha estratégia, tive que ceder, baixar minha régua, mas a partir de hoje eu estou retomando. Aliás, hoje já estou trabalhando no meu padrão de trabalho, né? Já estou dizendo para o algoritmo, não adianta vir de novo com essas corridinhas aí que não vai rolar, não vai dar certo. Um último detalhe, algo que eu observei, que aconteceu comigo, acredito que deva acontecer com mais gente também. A necessidade, ela nos conduz ao erro, né? Como eu tenho uma estratégia que me possibilita um faturamento bom no meu dia a dia, mas ela só é possível porque tem demanda, porque tem gente na rua, tem fluxo, tem necessidade de pessoas precisando de transporte. Como eu disse agora há pouco, dia 20 de dezembro acabou o ano, dia 20 para cá foi caindo, pouquíssimas pessoas na rua. O que acontece? A minha estratégia ela passou a ser inútil. A estratégia se tornou inútil porque aquele público, aquela camada da sociedade que eu atendo, ela não tá aqui, ela tá sei lá, tá em Londres, em Nova York, tá em Shangri-La, Pinhal, Pinhal acho que não. Mas o fato é que a minha estratégia se tornou inútil, e aí vem uma coisa chamada necessidade. A gente precisa, todos nós temos uma necessidade financeira diária, no nosso caso, né? A minha necessidade financeira me conduz a um erro, porque na minha necessidade, para mim atingir o meu número, a minha necessidade financeira, a minha meta, eu acabo me sujeitando a corridas muito ruins. Acabei me sujeitando a corridas muito ruins, mas no final do dia eu faço meu fechamento e digo, nossa, eu andei tanto, eu tô tão cansado, tão desgastado, rodei tantos quilômetros e faturei só isso. Porque eu voltei para a mentalidade do X, fazer quantidade em valores menores para pelo menos garantir um valor no final do dia. E isso foi muito ruim, isso foi péssimo. E fica um alerta aqui, serviu de alerta para mim. Eu não posso me mover pela minha necessidade financeira, eu tenho que me mover pela minha estratégia. Pode ser que a minha estratégia não me leve ao resultado no montante financeiro que eu preciso, mas ela me garante rodar poucos quilômetros, gastar pouco combustível e me desgastar menos. Então, a lição que eu trago de 2024 para 2025 é foco na estratégia, independente da necessidade. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, essa seria a minha dica. Estabeleça uma estratégia que atenda a tua necessidade e mantenha teu foco nela. Se tu atende na categoria X, e em especial se teu carro é alugado, meu querido, tenta alugar um carro que te coloca na categoria Comfort. Tem vários, tá? Que te colocam numa categoria Comfort. Paga um pouquinho mais, mas aumenta consideravelmente o teu lucro, o teu ganho mensal. E assim como a minha estratégia de 2024 nasceu em 2023, a minha estratégia de 2025 também nasceu em 2024. Né? Aquilo que eu projeto para 2025, como eu te perguntei lá no início, o que tu espera para 2025? Bom, primeira dica, uma dica que eu adotei para mim, tá? Que eu tenho escutado o Cláudio Sena, um colega nosso lá da Bahia, falar com frequência nos seus vídeos, né? O nosso carro, ele é um celeiro de oportunidades, porque a gente carrega no dia a dia todo tipo de pessoas, e talvez a gente esteja carregando, provavelmente nós estejamos carregando oportunidades. Começa a prestar atenção, eu estou começando a prestar atenção nos passageiros, nas pessoas, no mercado que eu movimento, para tentar encontrar ali alguma oportunidade.
Se tu tem um outro negócio, alguma outra atividade, o teu carro é um excelente lugar para tu divulgar. Eu comecei um outro negócio, comecei uma outra ideia, um outro projeto para 2025 e eu vou usar o meu carro para divulgar isso nos meus passageiros. Vou adesivar meu carro, alguma coisa, de alguma forma. Uma coisa que eu deixa eu pegar aqui, ó, que eu tenho. Eu fiz um Pix para quando eu uso a opção dinheiro, ó, QR Code do meu canal, do meu WhatsApp pessoal, de uma loja virtual que eu tenho também. É uma possibilidade de divulgar algum outro trabalho. Se tu faz um trabalho de pintura, um trabalho de reforma, marido de aluguel dentro do teu carro, é uma boa oportunidade de tu divulgar. Eu comecei a dar valor a essa dica do Cláudio Sena. O teu carro, ele é um celeiro de oportunidades. Começa a pensar em algo que tu possa utilizar o teu dia a dia para divulgar, para projetar e quem sabe em 2025 não se tornar tão dependente das plataformas. Hoje a minha renda é exclusivamente das plataformas. Eu vivo exclusivamente de motorista de aplicativo, mas eu pretendo para 2025 ter mais de uma renda, não depender tanto disso aqui, porque tem a baixa temporada, tem os dias que o faturamento não é bom, tem meses que o faturamento não é bom, tem um determinado período do mês que o faturamento cai. Eu quero projetar algo para nesses períodos de baixa eu poder continuar ganhando dinheiro de outra forma e até quem sabe um dia nunca mais precisar dirigir para as plataformas. Bom, é isso aí para esse vídeo, o que eu tenho para falar a respeito do que foi 2024, como foi para mim o 2024 e aquilo que eu penso para 2025, tá aqui colocado isso para vocês. Agradeço a tua audiência, obrigado por ter ficado aqui até o final, obrigado por ter me assistido, me aguentado, me aturado em mais uma vez. Se tu não deixou o like lá no início, deixa teu like agora, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo também. Fica com Deus, um abraço, te cuida e até o próximo vídeo.